Região de Saint-Maximin, no departamento de L'Oise, a maior escolha de produtos ibéricos da Europa. Carnes, peixes frescos, frutas e legumes, traiteur, padaria e pastelaria, especiarias, a maior escolha de vinhos. 4.500 metros quadrados para o servir. Telefone 0344262942. 0344262942. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. David Coelho da Silva, nasci em Thiers, em Val-de-Marne, no 94, e nasci no 28 de 07 de 1981. Foi baseado numa educação com o trabalho, porque a empresa Alfim sempre foi presente desde o início, desde pequeno. E eu passei uma muito boa infância. A recordação de ir ver a família todos os verão, não é? Que era muito importante. Claro que a família, quando uma pessoa é pequena, é toda completa, porque ainda temos os avós e tudo. E era uma boa memória de ter toda essa família juntos, que pouco a pouco as pessoas vão embora com o tempo, não é? Mas que tenho uma muito boa infância em Portugal e sobretudo no mês de agosto e de julho. Sim, tive quando acabei a escola, fui aos Estados Unidos durante um ano, onde eu trabalhei para uma empresa que chama-se de Richebourg, que é um dos nossos clientes. Trabalhava na parte da tarde. Depois, quando eu regressei, também trabalhei numa empresa que vendia fatos, roupa. Depois também vendia roupa de desporto e depois tentei trabalhar com a família, porque os meus pais tentaram criar uma empresa familiar, não é? E então tentei ajudar ao máximo que eu podia desde o início, porque fiz todos os pontos da atividade da Alfima, que seja logo fazia as entregas do material, depois comecei em técnica e depois pouco a pouco assistente comercial, depois comercial, e depois ajudei os meus pais a tentar a gerir essa empresa. A motivação é ver a família presente nesse negócio e tentar fazer subir esse negócio. Claro que temos que gostar daquilo que fazemos. Eu tenho essa vantagem, porque hoje eu acho que é uma vantagem de poder gostar daquilo que fazemos e a parte de poder trabalhar com inovações, com a possibilidade de fazer várias feiras, exportação, desenvolver produtos, trabalhar com colaboradores que são uma grande família, porque sem eles não fazemos nada. Tudo isso dá um empenho ao trabalho para poder conseguir estar presente todos os dias e ter essa motivação quando conseguimos fazer frente a empresas que são enormes no mundo. É um orgulho e dá vontade de vir a trabalhar todos os dias. A tentar dar novas ideias na família, e acho que é muito importante. Acho que costumo dizer que, pronto, vamos pegar esse exemplo. Os meus pais criaram um 205 da Peugeot, nós temos que tentar ter um Mercedes, então estamos a tentar evoluir o carro. É um exemplo de tentar evoluir, porque temos muitas boas bases e é muito importante, e acho que temos tudo para
para poder ser feliz e conseguir estar no mercado. E o que eu estava a dizer há um bocado é quando uma pessoa gosta daquilo que faz, acho que é uma das coisas muito importantes na vida. A minha mulher já é portuguesa, ela nasceu em França, mas depois, aos 7 anos, regressou para Portugal. Então, em casa, falamos sempre português. Depois, claro que nós temos muitos portugueses a trabalhar connosco e temos uma empresa em Portugal, então os fornecedores, clientes, temos muita ligação com Portugal e claro que é um país que, pronto, sempre temos as raízes dos nossos pais, então tentamos sempre estar ligado com Portugal e não há um dia onde eu não falo português. Eu acho que os portugueses que estão fora de Portugal, pronto, já não foi fácil quando eles tiveram que vir em França ou em outros países trabalhar ou mudar a vida deles, porque é verdade que esse país em termos de qualidade de vida é um país que, pronto, neste momento há muitos franceses que vão fazer a reforma, vão em Portugal, porque é um país que come-se bem, estamos bem, não tem muita insegurança, tudo é muito perto. Em termos de pessoas, são hiper simpáticos, tentam sempre ajudar e é muito perto da Europa, por isso depois o bom tempo, as praias, tudo. Claro que é difícil sair de Portugal, é difícil. O problema hoje em dia é que o trabalho em Portugal às vezes é muito complicado, o salário, então tendo em conta o que se passa na Europa e que os países que estão ao lado de Portugal têm às vezes o dobro de salário. Claro que as pessoas querem ganhar, querem fazer a vida, querem tentar procurar uma outra vida para ajudar a família. Claro que é preciso muito coragem, porque não é fácil estar longe da família e pronto.